Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados aprovam o texto base da proposta que altera as regras para as coligações e para o acesso ao fundo partidário. O Congresso Nacional instala a CPI para investigar possíveis irregularidades envolvendo o grupo JIF em operações realizadas com o BNDES. E a repercussão por aqui da notícia da possível anulação do maior acordo de delação premiada firmado na Operação Lava Jato com executivos da JBS. E você vai ver também. A Agência Nacional de Transportes Terrestres diz aos deputados que a empresa que opera a concessão da BR-040 não está cumprindo o cronograma de investimentos. Uma radiografia do ensino no Brasil. O movimento Todos pela Educação apresenta o Anuário Brasileiro da Educação Básica e o relatório De Olho nas Metas. A Comissão de Agricultura da Câmara debate com produtores e autoridades as dificuldades enfrentadas pelo setor de vinho colonial no Brasil. O Congresso Nacional concluiu a votação do projeto da nova meta fiscal. A proposta, que autoriza o governo a aumentar o déficit primário para 159 bilhões de reais em 2017 e o mesmo valor em 2018, segue agora para a promulgação. Aqui na Câmara, um acordo entre os partidos permitiu a aprovação do fim das coligações em eleições de deputados e vereadores e da criação de uma cláusula de desempenho para os partidos. Os deputados também aprovaram uma medida provisória que muda regras para o registro de crianças recém-nascidas e um projeto que agiliza o processo de adoção de crianças e adolescentes brasileiros. O projeto muda o Estatuto da Criança e do Adolescente e diminui prazos para crianças em abrigos ou orfanatos sejam avaliadas pela Justiça para definir se estão ou não aptas à adoção. O projeto ainda cria regras mais detalhadas para a gestante que optar pela entrega voluntária do filho à adoção, garantindo o sigilo do processo. O texto aprovado segue para análise do Senado Federal. A Câmara dos Deputados hoje faz um grande serviço ao Brasil em muitas famílias que querem adotar uma criança. Hoje as estatísticas mostram que a cada criança a ser adotada existem 5 famílias querendo adotar. Só que o processo hoje no Brasil, até então, é muito vagaroso. E isso faz com que muitas vezes a criança cresça e perca o interesse da família de adotar e essas crianças vão para um abrigo. A Câmara também aprovou a proposta que muda a lei de registros públicos para permitir que na certidão conste como o local de nascimento da criança ou o município onde aconteceu o parto ou a cidade onde a mãe mora. Atualmente, a lei prevê apenas o registro de onde ocorreu o parto. A proposta segue para a sanção presidencial. E a reforma política voltou à pauta esta semana. O plenário discutiu a proposta de emenda à Constituição que altera regras de coligações partidárias em eleições proporcionais e cria uma cláusula de desempenho para acesso a recursos do fundo partidário e ao horário gratuito de rádio e TV. As coligações, elas realmente são uma distorção do sistema eleitoral, porque o eleitor vota no candidato de um partido que está coligado com outro partido, aquele seu candidato muitas vezes não é eleito e o candidato de outro partido, que até depois pode desfazer a coligação e a aliança, acaba sendo eleito. O segundo ponto é que essa PEC também prevê que nós tenhamos a implantação das chamadas cláusulas de desempenho. Por que isso é importante? Porque nós estamos vendo uma verdadeira proliferação de partidos em nosso país, muitas vezes com o único objetivo de colocar a mão nesses recursos e de comercializar o tempo de rádio e TV. Nós não podemos concordar que volte-se a sistemas implantados na ditadura, o bipartidarismo, cláusula de barreira que quiseram de 10% e agora chegou a haver emendas e destaques para 3%. Em relação à cláusula de barreira, a nossa posição é contrária. Existem outras formas de fazer com que os pequenos partidos não ideológicos e não programáticos
não venham ampliar as suas ações e atividades. A reforma que o pessoal defende necessariamente é aquela que amplia os instrumentos de participação direta da sociedade brasileira. A gente gostaria muito que cada uma das matérias que estavam sendo aqui votadas, e topamos fazer um acordo total e restrito, que passassem por um referendo da sociedade brasileira. Eu faço um apelo, através da coerência e da responsabilidade dos senhores, da necessidade de satisfação à sociedade brasileira em, pelo menos, se votar no início desse relatório. É uma reforma possível, não é ideal. São 26, agora 25 partidos discutindo uma reforma, minha gente. Não vai nunca chegar numa equação. Primemos pela palavra de cada um de nós e votemos, pelo menos, esse início do relatório da reforma política. Um acordo entre os partidos permitiu a aprovação da proposta em primeiro turno. Os pedidos de mudança ao texto serão analisados na próxima semana, assim como outros pontos da reforma política que tratam do sistema de eleição de deputados e vereadores e do financiamento das eleições. Na semana que passou, as Santas Casas e outras entidades filantrópicas de saúde ganharam um socorro financeiro. Foi sancionado um programa de ajuda que vai disponibilizar 10 bilhões de reais em 5 anos a partir de 2018. O PRO Santas Casas foi aprovado em agosto pela Câmara. Quem sancionou a lei foi o presidente da República em exercício, o deputado Rodrigo Maia. A lei garante que os empréstimos que serão oferecidos terão previsão orçamentária. Isso que é o correto, que é o democrático e que é o legítimo. Que o Congresso Nacional aponte as prioridades de investimento nas áreas sociais do Brasil. E assim está claro aqui no projeto. Constitui um grande reconhecimento de todos nós brasileiros, às Santas Casas, aos hospitais filantrópicos, que respondem por 50% de todos os atendimentos do SUS. São os mais eficientes na relação custo-benefício. Parlamentares e representantes das Santas Casas lembraram que elas formam a maior rede de hospitais do país, com 1.700 unidades. Em 900 municípios brasileiros, com até 30 mil habitantes, as Santas Casas e hospitais filantrópicos são a única unidade de saúde disponível para a população. O PRO Santas Casas vai ter 2 linhas de crédito. Uma para reestruturação patrimonial, com taxa de juros de 0,5% ao ano, prazo mínimo de carência de 2 anos e amortização de 15 anos. Outra linha para capital de giro, com taxa de juros correspondente à taxa de juros de longo prazo, a TJLP, carência mínima de 6 meses e amortização em 5 anos. Quem aderir ao programa vai ter de apresentar um plano de gestão para ser implementado em 2 anos. Santas Casas com dívidas podem participar do programa, desde que usem os recursos para quitar impostos em atraso. O orçamento da União vai cobrir a diferença entre o custo normal dos empréstimos e as taxas mais baixas do programa, que vão ser oferecidas pelos bancos oficiais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a previsão é de votar em outubro a reforma da Previdência. Segundo ele, a maior dificuldade será conseguir os 308 votos necessários para a aprovação em primeiro turno no plenário. Rodrigo Maia também falou sobre uma eventual nova denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Disse que é importante que a questão se encerre rapidamente para não atrasar a agenda de reformas no Congresso Nacional. E repercutiu entre os deputados a investigação sobre uma suposta omissão de informações no acordo de delação premiada da JBS, divulgada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Governo e oposição comentaram como isso pode impactar no envio de uma nova denúncia contra o presidente Temer e até nos trabalhos aqui na Câmara. Eu acredito que não afeta as votações na Câmara. O principal ponto de votação, a principal preocupação da Casa hoje é a reforma política, logicamente. Agora, pode sim afetar este novo episódio a possibilidade ou não da denúncia, da segunda denúncia, que todos já davam como certo. Agora é uma questão de prazo ao próprio procurador dele avaliar se tem condições técnicas com segurança para enviar ou não a segunda denúncia. Neste quesito, eu acho que pode haver alteração sim. Os aliados de Temer se apressam sempre em tentar retirar a credibilidade tanto do Procurador-Geral da República como dos delatores,
Eu nunca tive nenhuma dúvida que um delator é um criminoso. O Joesley é um grande criminoso. Agora ele está delatando um outro grande criminoso, que é o presidente em exercício, Michel Temer. Os fatos que ele tem relatado, todos eles estão se confirmando com provas robustas. Por exemplo, a mala de dinheiro que saiu de dentro daquela pizzaria na mão de um deputado federal que é da estrita confiança de Michel Temer, isto não muda em nada pelo incidente e pela ilegalidade de que, ao que tudo indica, Joesley Batista omitiu uma parte dos crimes que conhecia. Mas isso não significa que todos os outros crimes que ele descreveu estejam sepultados por conta dele ter omitido. Eu, particularmente, acho que não há nenhum motivo para que ele não envie a segunda denúncia, que deverá ser, inclusive, mais consistente do que a primeira. E se, porventura, ele não enviar a segunda denúncia, eu imagino que o Ministério Público não vai mudar a sua conduta pelo fato de que sai Janot e entra uma nova procuradora como Procuradora-Geral da República. A sociedade, ao mesmo tempo que apoia as investigações contra o presidente da República, ela também quer ver uma investigação mais firme contra os donos da JBS. Então é isso que acho que o Dr. Janot, pelo menos me pareceu ontem, que ele está fazendo. Ele recebeu de forma surpresa aquelas out, que nós não conhecemos ainda o conteúdo, e acho que ele vai tomar as decisões duras, como tem tomado ao longo do mandato dele como Procurador-Geral da República. Não é porque tem político citado que a gente vai agora querer caracterizar que há problema no Supremo, de forma nenhuma. São dois responsáveis que citaram ministros do Supremo de forma absurda, né? E acho por isso que eu tenho convicção que o Dr. Janot vai ter uma reação muito dura contra essa irresponsabilidade que está vindo à tona. Estávamos discutindo como é que ia ser a denúncia, né? Qual é o prazo, como é que ela vem. Agora nós estamos discutindo vamos dizer assim, a reorganização da delação da JBS. O Brasil é um país que em 12 horas tudo pode mudar. O Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar supostas irregularidades envolvendo o grupo JIF em operações realizadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Operações ocorridas entre os anos de 2007 e 2016. O grupo JIF, que era dirigido pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, controla o frigorífico JBS e outras empresas. A Comissão de Deputados e Senadores vai investigar também o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e os acionistas das empresas. O presidente da CPMI é o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, e o vice-presidente, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. O relator será um deputado e deve ser designado na próxima semana. Você vai ver daqui a pouco, aqui na revista da Câmara. A Agência Nacional de Transportes Terrestres diz aos deputados que a empresa que opera a concessão da BR-040 não está cumprindo o cronograma de investimentos. Uma radiografia do ensino no Brasil. O movimento Todos pela Educação apresenta o Anuário Brasileiro da Educação Básica e o relatório de Olho nas Metas. Eu volto já. O deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, apresentou um projeto que torna crime constranger alguém sexualmente. O texto cria na lei uma classificação intermediária entre o crime de estupro e a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. A pena será de 1 a 5 anos de prisão. A proposta veio em razão do caso do homem que atacou sexualmente uma mulher em um ônibus na cidade de São Paulo. O mesmo homem que chegou a ser preso foi solto porque, com base na lei atual, a justiça entendeu que não houve, aspas, constrangimento, tampouco violência, fecha aspas.
O atraso nas obras da rodovia BR-040, que passa por 3 estados e pelo Distrito Federal, chamou a atenção dos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aqui da Câmara. Dirigentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres disseram que a Via 040, empresa que opera a concessão do trecho entre Brasília e Juiz de Fora, não está cumprindo o cronograma de investimentos. A BR-040 passa pelo Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em 2014, a empresa do grupo Invepar ficou responsável pela concessão do trecho. O contrato incluía a duplicação de mais de 700 quilômetros em 5 anos. Mas apenas 73 quilômetros foram feitos. Uma das justificativas para o atraso seria a dificuldade em conseguir licença ambiental, o que o IBAMA afirmou não ser verdade. O empreendimento já tem uma licença de instalação que permite efetuar-se mais de 400 quilômetros de obra. A Agência Nacional de Transportes Terrestres deu um prazo para a empresa. Até o dia 22 de setembro, ela deve refazer a programação de investimentos. Mas a empresa pode desistir do contrato. Nós vamos tomar uma decisão e cobrar dela, se ela tem interesse de entrar atendendo à medida provisória que permite que ela devolva a concessão. E se ela não se propuser, nós vamos abrir o processo de caducidade. Com certeza, aí sim é um processo que dará caducidade e aí sim nós vamos pensar em preparar uma nova licitação. O deputado Padre João, que solicitou a audiência, diz que a empresa não realiza as obras, mas cobra pedágio. Essa devolução é mais uma estratégia de protelar o processo e de ter um novo cronograma e... Houve um deságio, salvo engano, de mais de 60% na época da oferta. Será que ali também não houve má-fé? De fato, a relicitação, quem fica penalizado na ponta é o usuário, que vai ter um novo cronograma de usufruir de uma BR mais segura. Na Comissão de Defesa do Consumidor, o debate foi sobre a oferta de serviços de telefonia e internet nos municípios. Os deputados querem mais investimentos no setor, que é campeão em reclamações no PROCON e nos órgãos fiscalizadores. Que os serviços de telefonia e transmissão de dados pela internet precisam melhorar, todos os debatedores concordaram. O próprio representante do governo federal reconheceu que é preciso avançar na qualidade e ampliar a oferta aos cidadãos. A gente tem ainda muitos municípios e muitos distritos, principalmente sem cobertura 3G, principalmente na região norte e na região nordeste, e o consumidor tem uma percepção disso. Isso se reflete nas reclamações que a gente recebe, tanto no SINDEC, que tem as informações dos PROCONs, como no consumidor.gov.br. Uma saída para alguns debatedores é o uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que o governo deveria disponibilizar para melhorar a infraestrutura de transmissão de dados e telefonia. Para a representante do Comitê Gestor da Internet no Brasil, os investimentos na área de tecnologia se revertem em ganhos sociais e até na economia local e nacional. No total, considerando Funtel, Fistel e Fust, nós consumidores pagamos 6 bilhões por ano e temos um dos piores serviços de acesso à internet no planeta. Existem algumas saídas previstas que podem, de alguma forma, reverter a situação que temos, onde, de fato, esses municípios pequenos hoje estão muito defasados em relação aos grandes. Os parlamentares saíram em defesa dos municípios menores que mais sofrem com a falta de internet e telefone móvel. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que é do Piauí, citou a realidade do próprio estado. Nós temos aqui exemplos de inúmeras cidades que têm apenas uma única operadora, deixando o usuário à mercê de não sequer poder escolher a possibilidade de mudar de uma operadora. O caminho é ficar em cima, entender como é que esses editais foram elaborados, entender se as empresas realmente estão cumprindo com o seu papel, cumprindo o edital, cumprindo com o papel social. A Câmara discute o uso do mercúrio, um metal que, embora seja visto com restrição, também é útil em várias atividades, como tratamentos dentários, o garimpo e a fabricação de termômetros. Um grupo de deputados defende que esse componente, por ser tóxico, seja proibido ou então limitado a situações excepcionais, como na pesquisa e no uso militar.
No Brasil, a maior preocupação com o uso do mercúrio é nos garimpos. É grande o risco de contaminação dos peixes nos rios que banham as regiões de extração de ouro. O perigo é bem menor para o mercúrio presente nas ligas metálicas usadas por dentistas e nos termômetros clínicos. Quando você come o peixe, aí você tem 95 ou mais de absorção daquele mercúrio. Se ele escapa do seu dente, é uma coisa. Se ele vem pelo peixe, é outra. Um é inerte biologicamente e não é absorvido. Então você tem o mercúrio na sua boca, uma quantidade ínfima disso passa para a saliva com o desgaste da mastigação e sai pelos intestinos. Por quê? Porque menos de 0,1% é absorvido. Mas para todas as situações de uso do mercúrio, o professor da Universidade de Brasília defende precauções. Ele diz que o Brasil deve seguir o exemplo de outros países e substituir o mercúrio na fabricação de vacinas, agrotóxicos e outros produtos. Um dos perigos é que a intoxicação é difícil de ser constatada. Não existe uma sintomatologia típica para alguém que se alimentou de peixe, que é onde você encontra a contaminação natural. O projeto de lei já aprovado na Comissão de Meio Ambiente determina a eliminação gradual do uso de mercúrio e seus compostos em todos os produtos, com algumas restrições, como nos de uso militar. A proposta não altera o que já está previsto em outras leis sobre a destinação de resíduos com mercúrio, que também podem provocar intoxicação. É acumulativo no organismo humano, não é? Ou de animais. Portanto, nós temos que fazer com que ele seja descartado de uma forma especial. O movimento Todos pela Educação lançou na Câmara o Anuário Brasileiro da Educação Básica e o relatório De Olho nas Metas. Apesar dos avanços, a educação brasileira aponta ainda graves distorções. Mais de 2,5 milhões de crianças estão fora da escola e quase 1/4 dos alunos no final do ensino fundamental não sabe ler. Uma radiografia do ensino no Brasil. O movimento Todos pela Educação entregou à Câmara o Anuário Brasileiro da Educação Básica e o relatório De Olho nas Metas. As publicações trazem indicadores sobre a alfabetização, o atendimento escolar, o desempenho dos alunos e o financiamento do setor. Apesar de alguns avanços, como o aumento no percentual de alunos com nível de aprendizado adequado em língua portuguesa, o Brasil ainda apresenta distorções. O Brasil tem hoje mais de 40 milhões de crianças e jovens em idade escolar matriculados nas redes de ensino, totalizando 94% dessa população. Isso significa que ainda temos 2,5 milhões de jovens fora da escola. Muito preocupante, e aí eu acredito que cabe aos municípios, cabem às redes buscar esses alunos, ver por que não está indo à aula, cada escola tem que ser responsável por isso. Quanto à alfabetização das crianças, os indicadores apontam que 77% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental conseguem ler, enquanto 65% dominam a escrita e apenas 42% foram considerados matematicamente alfabetizados. Segundo a diretora do Todos pela Educação, além de estarmos longe de universalizar o ensino, as deficiências na oferta prejudicam as crianças que mais precisam. A desigualdade educacional foi o foco do Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2017. O que a gente precisa é inverter e dar mais para quem tem menos. Essa não é uma frase, não é um bordão. Essa frase ela tem uma consequência na política educacional absurda. Só que a gente tem que ter coragem para poder fazer essas opções, né? Essas escolhas. Na semana que passou, a Comissão de Agricultura da Câmara debateu com produtores e autoridades as dificuldades enfrentadas pelo setor de vinho colonial no Brasil. A repórter Cassiana Tormin mostra que a vitivinicultura brasileira evoluiu muito nas últimas 2 décadas, mas não foi acompanhada pela legislação tributária para o setor. A produção de vinho colonial é uma tradição principalmente no sul do país, herança dos descendentes de italianos. São cerca de 4.000 pequenos agricultores que produzem vinho artesanalmente no país para consumo próprio ou para venda local.
Em 2014, o Congresso aprovou uma lei que regulamentou essa produção, mas nem tudo ficou resolvido. Os problemas ainda persistem em alguns aspectos, por exemplo, como o aspecto da tributação, como o aspecto da possibilidade de comercialização, além desse espaço que fica apenas restrito a feiras de pequenos agricultores ou associações ou na própria propriedade. Os produtores de vinho colonial voltaram à Comissão de Agricultura para reclamar que o imposto cobrado para eles é o mesmo do produto industrial de larga escala, 10%. A gente se deslocou lá de Juí para poder vir aqui conversar com os senhores, aí ver como é que a gente conseguiria se legalizar essa história aí do vinho colonial, né? A Receita diz que a alternativa para os produtores familiares é o Simples. As pequenas empresas do setor podem agora utilizar a sistemática do imposto do Simples Nacional e ter uma tributação diferenciada e reduzida no que diz respeito também a esse tipo de produto. Mas deputados da Comissão de Agricultura consideram que essa não é uma boa solução. Querem isenção total de impostos para a produção do vinho colonial. É uma forma de estimular essa atividade e beneficiar os pequenos agricultores que produzem até 20 mil litros por ano e têm limites para a comercialização. Como produtor familiar, ele já tem registro no MDA, ele já tem uma formatação conhecida do sistema, ele não tem que evoluir para uma outra para o quê? Para que outros impostos reduzidos, ok, mas vai incidir uma outra carga tributária sobre ele tem que ter contador, prestação de contas, quem é que paga isso? É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.